Boa noite, Jaú, 7h10 da noite. Estamos aqui ao vivo pela Central da Notícia, pelo Mais Que Mãe, pelo YouTube, Central da Notícia. Você quer assistir na TV? Pode aí acessar pelo YouTube, que dá também. E por todas as páginas parceiras de Jaú, as principais páginas onde você costuma acompanhar as notícias diariamente, estão transmitindo o Mais Que Mãe nesta noite linda de quinta-feira, em que eu estou recebendo essa mulher iluminadíssima, que é Aline Queiroz. Tudo bem, Aline? Boa noite. Tudo bem, Lud? Boa noite. Aline, gente, para quem não conhece ou conhece pouco, ela é terapeuta, tá? Ela é uma ótima advogada, já advogou na vida, já deu aula, tal, mas agora ela tá numa fase nova, que é a fase de seguir a sua missão. Ninguém passa pela vida da Aline sem sair transformado, e eu e minha família somos prova disso. Por isso eu quero proporcionar para vocês a experiência de conhecê-la melhor e poder absorver um pouco desses ensinamentos dela, que tornam a nossa maternidade, principalmente, mais leve, tá? A Aline agora, como terapeuta, trabalha com terapias complementares, reiki, barra de axis, várias coisas que a gente vai falar por aqui. O mindfulness, que eu estou fazendo agora também, que é super interessante, a gente vai explicar tudo para você. Antes de começar esse bate-papo, que tem tudo para render, inclusive ótimas surpresas para a Aline, para você que está em casa. Eu vou deixar aqui alguns recadinhos. Quem está assistindo e gosta de levar um presentinho para casa, a Milene Monteiro, lá que tem aquela loja linda, recheada de moda para você. O último grito da moda tá lá na Milene Monteiro. Sempre a moda para você poder usar, né? Porque eu gosto de moda acessível, aquela que a mãe pode ir lá gastar seu dinheirinho na brusinha, porque compensa, né? A gente pensa muito nos filhos, pensa muito na família, acaba se deixando de lado. Lá na Milene, você gasta pouco e sai na moda, tá bom? Então, além de tudo, tem presente da Milene pra você, é só compartilhar a live, aquele esquema que vocês já conhecem, que nós fizemos na semana passada. Compartilha, escreve Mais Que Mãe Eu Quero, que no final do programa você leva um vale compras lá na Milene Monteiro. Outra coisa que também é para você se cuidar, para melhorar a sua autoestima, que isso é importantíssimo, é o Skin Studio. Lá você encontra procedimentos estéticos para você poder se cuidar, encarar melhor os desafios do dia a dia e pagando um preço justo, tá bom? É também acessível a você. Tem vários procedimentos, os mais diversos mesmo, desde drenagem linfática até o Botox. Agora, a Jéssica, que é a esteticista responsável pelo Skin Studio, está aplicando Botox e fazendo até aumento de lábio, que agora está super na moda, né? Você pode fazer esse preenchimento sem agulha. Para quem tem medo, olha aí, ó, tem essa possibilidade também. Então, você pode aí seguir o Skin Studio no Instagram para conhecer tudo que eles fazem. Inclusive, tem algumas fotos aí dos resultados, ó, porque é muito importante saber que a gente vai fazer um investimento que funciona, a criofrequência diminuindo a papada, tá? Você não precisa entrar na faca não, ó, é só ter uma boa profissional para cuidar de você, e lá no Skin Studio você tem. Conte com a Jéssica, siga o Skin Studio para você poder também se cuidar melhor, assim como você cuida da sua família, aí você também pode e merece se cuidar. Chegou a hora então da gente começar a bater um papo com a Aline Queiroz. Aline, vamos lá. Vamos. Vamos começar tirando o band-aid. Vai. Você, esposa do Dr. Luiz Alfredo Teixeira, que já é conhecido da nossa audiência, é um dos melhores obstetras que nós temos aqui em Jaú e na região. Fez parte da minha história e com certeza da história de muitas mulheres que nos acompanham. Porém, o seu trabalho com a maternidade não veio por conta do trabalho do Luiz Alfredo. Eu queria saber como que você despertou para fazer esse trabalho tão lindo que você está desempenhando lá no espaço Aline Queiroz Maternando. Olha, Ludi, isso começou ainda na infância, né? Eu sempre tive paixão por bebês e crianças e o meu sonho era ser uma gestante. Então eu sonhava com isso quando eu era criança. Eu brincava de mamãe e filhinha, brincava que eu estava amamentando. Então isso é meu mesmo, né? E tanto que na época, quando eu namorava o Luiz Alfredo, ele nem ia fazer ginecologia. E aí, quando ele falou para mim que ele tinha mudado, eu fiquei encantada, né? Então, assim, logo que ele veio para Jaú, eu comecei a fazer reuniões com os pacientes dele,
mas aí eu queria que viessem os casais, né? E aí a gente fazia algumas reuniões, eu falava um pouco sobre a maternidade, sobre aquilo que eles iam encontrar, um pouco da dinâmica, e eu nem era mãe ainda. E todos os cursos que eu fazia de casais grávidos, seja nome, casais grávidos, isso faz o quê? 25 anos, 26 anos. E aí era sempre gratuito, então assim, eu sempre quis, de uma certa forma, mostrar para as mulheres que estão gestando que o pai também é muito importante nesse momento. Hoje em dia todo mundo fala isso, mas eu falava isso há 25 anos. E quando eu fiz o meu mestrado em Direito Constitucional, eu trabalhei com o tema de bioética, que é embriões e os aspectos da responsabilidade civil. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado, né? Eu começo os meus cuidados com as crianças quando eu tinha 13 anos. Eu comecei a trabalhar com crianças com 13 anos. E sempre fazia trabalhos voluntários também, nos hospitais e tudo. E eu sempre dizia que eu queria uma formação acadêmica que pudesse trabalhar com famílias. E por que o direito? Porque eu achava que naquele momento da minha vida, eu sempre, assim, fui muito regrada, né? Então eu achava que o direito ia poder trazer o direito às famílias, às crianças, principalmente aquelas questões familiares, de separação, em que as crianças já eram joguetes. Então, assim, nisso na minha adolescência, né? Estava vivendo aquela parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, era o início dessas discussões. Então, eu era muito apaixonada por isso. Eu falei, então eu vou fazer direito e vou trabalhar em direito de família. Aí eu fiz especialização, trabalhei com direito de família, fui buscar o mestrado. Só que eu sempre ficava em dúvida entre o direito, assistência social e psicologia. Aí, quando eu encerrei a minha carreira dentro do direito, com 30 anos, 2 bebês em 2 anos, aí eu falei, bom, agora eu cheguei aonde eu queria, dentro do direito, agora eu vou fazer só voluntariado e vou cuidar da minha família. Afinal de contas, eu vim para cá para isso, era o meu grande sonho, né, pessoal. E fui cuidar da minha família. Só que eu sempre dizia assim, quando as minhas filhas entrarem na faculdade, eu vou cuidar das famílias de outra maneira. Então isso já vem desde que eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu precisei fazer cerclagem. Então eu fiquei em repouso da 21ª semana até o final da gravidez. Isso para mim foi muito difícil. Primeiro pelo medo da perda e todas aquelas inseguranças que a gente passa, né? De perder um bebê. E também porque há 21 anos não tinha essa coisa de rede social que você comprava as coisas pela internet. E eu tinha o sonho da gestação desde bebê, assim, desde criança, de ter um bebê e tal. E aí eu não tinha, eu não podia ir nas lojas ver roupa, eu não podia ver enxoval, eu não podia... Então eu falava assim, o dia que minhas filhas entrarem na faculdade, o dia que as minhas meninas entrarem na faculdade, eu vou abrir uma loja para gestantes e bebês. Mas com um atendimento diferenciado, Exato. Uma coisa bem íntima, bem acolhedora. Então, assim, lá, na verdade, eu não estou vendendo roupas, né? Eu vendo para as pessoas a ideia de uma maternidade diferente, né? E aí, com essa ideia de estar perto das mães, a princípio, eu era do direito. Olá, então, conhece? Isso, meu espaço. Então, assim, eu sempre, como eu era do direito, eu imaginava que eu ia ter um comércio para viver essa maternidade, né, com as pessoas. E com o passar do tempo, eu fui vendo que eu poderia ser algo mais na vida dessas pessoas. E aquela ideia que eu tinha, aquela vontade de fazer psicologia, veio a oportunidade de fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal, que une tudo aquilo que eu vivenciei dentro da maternidade de uma maneira bem leve, e também a parte terapêutica, né? Então, assim, eu não sou uma terapeuta clínica, né? Então, eu escolhi fazer um tratamento com essas pessoas com terapias diferenciadas, que são as terapias integrativas. E aí, depois a gente pode falar um pouquinho da diferença, né? Dessa nomenclatura, integrativa e complementar, né? Ah, tá, é porque eu usei o complementar, né? E ela é integrativa. Eu acho que é pertinente a gente já explicar. Então, as terapias integrativas são práticas
diferenciadas, tipo uma diferente da outra, que você integra, por isso, terapias integrativas. E aí quando você integra, você faz um protocolo. E aí esse protocolo é utilizado naquele seu paciente. Então, por exemplo, quando eu recorri às barras de Axis, eu fazia só a barra de Axis, então ela era uma complementar. No seu espaço, a gente faz várias, então ela vira integrativa? Não, é assim. Na verdade, a gente fala complementar quando você tem você está passando por um tratamento, né? E esse complementar chega na sua vida para unir aquilo que você já está fazendo. Então, assim, ela não é considerada pelo Conselho Regional de Medicina algo que eles aceitam. Porém, o Ministério da Saúde fez uma lei que colocou as terapias integrativas no SUS, né? Por quê? Porque hoje em dia nós estamos bem avançados nos estudos, né? Então, assim, a terapia complementar, ela vem para ajudar no tratamento tradicional. Um tratamento não substitui o outro. O tratamento do médico não substitui a terapia complementar. E a terapia complementar não substitui o tratamento médico. Então, como é isso? O tratamento médico, você usa alopatia, você trabalha a parte celular do seu corpo. E as terapias integrativas, elas trabalham outro nível de percepção e do campo energético. Então, assim, hoje em dia, a gente sabe, é comprovado cientificamente, que nós temos um campo energético e quando a gente trabalha esse campo energético junto com o tratamento alopático, o resultado é infinitamente melhor. Na época que eu fiz as barras de Axis, eu fazia outros tratamentos também. Sim. E eu não lembro de ter relatado com riqueza de detalhes isso no Mais Que Mãe, mas foi fundamental também para que eu, de repente, soubesse que eu estava grávida das gêmeas. Né? Então, vamos começar falando das barras de Axis? Vamos. Pode ser? A gente vai passando por todas, pincelando todas e depois a gente vai para as filosofias, que é muito gostoso de falar. E como a vida da mãe ela pode ser mais leve, né? Com muitas coisas simples que a gente pode executar no dia a dia. As barras de Axis, elas funcionam, né, com os pontos, né? Então, explica você que você entende melhor. Eu vou falar assim de uma maneira muito simples para que todas as pessoas possam ter acesso a essa leitura. Então, assim, nós temos, como o nosso corpo ele tem um campo energético, né? E nós somos energia, então assim, nós temos alguns pontos que a hora que a gente toca devagar, sem força, é só uma leve pressão, assim, são 32 pontos, 16 de cada lado. Por que barras? Porque quando você toca aqui, na mesma posição, forma-se uma barra. E essas barras, falam rolar as barras, é porque são vários pontos. Então, você vai trazendo essa energização em todos esses pontos. E o que isso faz na prática? Ela joga uma energia numa região do cérebro, da nossa mente, que é onde trabalha o subconsciente, o inconsciente. Então, todos aqueles traumas, aquilo que a gente não quer saber, aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, fica naquelas caixinhas. E a hora que a gente aperta os botõezinhos, as caixinhas abrem. E a hora que essas caixinhas abrem, a gente tem condição de cuidar desse conteúdo todo. Então, não necessariamente uma sessão de barras pode resolver o seu problema. Né? Lembrando bem desse exemplo, que aqui a gente tem várias caixinhas, que a gente guarda os nossos conteúdos, e a hora que a gente vai acessando energeticamente pelo campo vibracional do terapeuta, a hora que ele coloca junto no campo vibracional daquele que está sendo assistido, existe, é como se fosse um flashzinho. E aí aciona aquele mecanismo, é um mecanismo energético, e assim, só quem faz sabe que funciona. Eu vou dar meu testemunho, porque é realmente maluco de você imaginar que você vai num lugar em que você não vai falar praticamente nada. A minha terapeuta da época, ela falava assim, ó, você deita, inclusive um beijão, Camila Destro, uma querida.
Ela falava, deita, se você quiser contar alguma coisa, você conta, senão você pode ficar em silêncio. Se quiser ir conversando, conversa. Eu falava, como assim? Né? Quando me indicaram, eu já fazia terapia, eu estava em tratamento por conta dos abortos também com o Dr. Luiz Alfredo. Então, tudo que a ciência podia fazer ali, questões médicas, estava muito bem amparada, mas faltava alguma coisa. E eu não descobria onde é que estava esse problema, né? Então, você fala, falaram que é uma terapia. Eu cheguei lá contando, falo pouco, né? Falando, e ela falou assim, calma, fica calma, deita, e eu vou fazer. Ela falou, na hora que você sair daqui, você só descansa, né? Depois você conta como você se sentiu, vem semana a semana, depois passou de 15 em 15 dias. Isso. E era simplesmente isso, mas só fazendo para você ter noção. Eu comecei a fazer e eu comecei a ter uns insights para a vida. Isso. Eu comecei a perceber que certos problemas que eu tinha não estavam fora, estavam dentro de mim. E não adiantava eu ficar ali dando murro em ponta de faca, colocando a culpa no coleguinha e etc., que eu não ia sair do lugar. Eu precisava de mudanças, mas essas mudanças elas tinham que vir de mim. Tinha que começar a ser feitas dentro de mim. E foi o Axis que me deu essa consciência. Dali pra frente, foi só pra frente mesmo. Dali pra frente foi foguete. A hora que eu menos imaginei, os meus exames, né, que o obstetra tinha passado, não tinham nem ficado prontos ainda. Eu descobri que eu estava grávida. E eu tinha tido 2 abortos antes e eu queria uma coisa impossível. Que o obstetra me desse plena certeza que eu não ia perder mais. Então eu não pensava mais em engravidar naquele momento. Eu precisava criar confiança. Mas inconscientemente eu já estava trabalhando isso através do Axis e a consciência aquilo estava me dando para outras coisas. Tanto que a gente tem o vídeo do Mais Que Mãe com o Padre Armandinho falando sobre a fé. Sim. O Axis, né, e essas terapias integrativas, elas não são relacionadas à religião. Sim. Tá? Só que a forma que elas cuidam da gente e nos deixam mais seguros, nos abrem para tudo que é bom. Tudo que é bom, tudo que vai fazer diferença na sua vida, começa a ser acessado a partir dali. Isso. Correto? Isso. Então tá. É porque a terapia integrativa, como eu disse, tem várias práticas, né? São várias maneiras que você tem de usar essa terapia, que elas se integram e fazem um protocolo. Cada pessoa trabalha com um protocolo diferente que acha mais adequado naquele momento. Só que assim, qual que é o segredo da terapia integrativa, dessas práticas? É exatamente o que você disse. A diferença é que todas as práticas integrativas, elas trazem um convite que é para você se olhar. E é por isso que o resultado dá certo. Porque quando você olha para você, você se cuida, você começa a formar um novo padrão de consciência, aquele subconsciente, o inconsciente também vem à tona e você tem que trabalhar aqueles conteúdos, então aquilo vai aliviando, sabe? Você vai ficando mais leve, você vai tendo mais alegria de viver. E tem várias práticas que a gente pode escolher. Quando a pessoa, por exemplo, não está doente, a prática integrativa, ela não é complementar. Ela está ali isolada. Então, por exemplo, eu tenho uma gestante que ela faz mindfulness, ela faz a cromoterapia, ela faz o reiki. E quando ela entra no meu espaço, ela entra de um jeito, e quando ela sai de outro. E aí ela fala pra mim, nossa, mas parece mágico, eu quero vir aqui todo dia. Aí eu digo assim pra ela, na verdade, o bom terapeuta é aquele que diz pra você assim, sabe essa delícia que você está sentindo aqui? Você pode sentir isso dentro da sua casa. Você pode sentir isso aonde você for. Porque isso é você que está vivendo, é você que está sentindo. Então você pode sentir isso. E a terapia integrativa, ela começa a formar novos padrões dessa realidade da pessoa. Então, ela começa a mudar o padrão pessoal e aí o tratamento alopático começa a fazer efeito, porque daí ela sai da depressão, né? Então, assim, ela tem uma aceitação melhor, ela tem mais ânimo para fazer uma fisioterapia. Coragem para tomar decisões. Sim. Porque muito às importante. vezes você tem que sair do lugar que você tá. Às vezes você tá num lugar que já não lhe cabe mais, que tá te fazendo mal.
E aí você tá o quê? Todo dia indo pro mesmo lugar reclamando, que sua vida não melhora. É lógico, envolve muitas coisas. Na época eu falava muito do meu emprego. E a minha terapeuta, ela falava pra mim, mas escolha algo diferente. Isso. Você tem que escolher. Eu falava, mas eu não posso, porque eu tenho isso, aquilo, né? Benefício, dinheiro. Não, você tem que escolher. Ela só calava, né? Ela falava uma vez, você tem que escolher. Eu relutava, ela... É você. Para termos resultados diferentes, temos que ter ações diferentes. Com certeza. Né? Então, assim, se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai ver aquilo que a gente fez de legal e aquilo que a gente não gostaria de repetir. Então, assim, essas terapias, ela vem trazendo essa novidade para a gente. O que você quer amanhã, né? Ah, você quer isso? Tá, então faça hoje. Hoje você constrói, né, o seu amanhã. Exatamente. Então, assim, aquilo que você fizer por você hoje é o resultado que você vai ter para você amanhã. Não é esperar. Exatamente. Né? E não são os outros. Nem os outros. Exatamente. Porque desafios a gente vai ter todos os dias. E a frase, eu mudo o mundo através da minha cura. Só que também não adianta você querer pegar a pessoa e levar na marra, né? Não. Porque tem um livro que chama O Milagre da Manhã. E ele tem uma passagem lá que diz que a pessoa queria muito ensinar uma coisa para outra e a outra pessoa não queria. E aí, tipo, que era pra ir pra praia tomar sol na hora certa. Acorda cedo, vai tomar sol de manhã, é melhor. Aí a pessoa relutava, falava, não, eu quero dormir. Então, a pessoa que tentava ensinar, deixava todos os dias a mesa pronta. Pro dia que a pessoa despertasse, estaria ali a mesa pronta. E ela ia descobrir os benefícios de acordar naquele horário. Então, assim, quem conseguir compreender, é esse o caminho. Você vai curando, você vai se curando e vai preparando a mesa para quem está perto de você. Para que a pessoa vá tendo seus despertares. O seu despertar, a pessoa vá tendo o seu despertar e vá melhorando de vida, vá mudando de vida também, né? É isso mesmo. Agora vamos para outra terapia, que a gente falou das barras. Vamos. E falou um pouco dos benefícios de todas. Mas o Reiki é uma muito conhecida, né? Sim. Por que o Reiki é mais conhecido do que as outras? Eu acho que foi porque assim, eu acho que popularizou mais, porque algumas faculdades de medicina começaram a colocar o Reiki, essa terapia integrativa, dentro dos próprios hospitais, né? Antes mesmo do Ministério da Saúde. Então, assim, por exemplo, tem algumas faculdades, universidades que fazem os cursos, que promovem esses cursos, inclusive para os médicos. Porque, na verdade, Lude, a grande sacada que eles tiveram é essa. Por que eu faço o mesmo protocolo para duas pessoas que têm exatamente a mesma doença, um vai e o outro não? Aonde está essa variável? Né? Então, assim, isso é um estudo científico, aí descobriram duas coisas. Primeiro, a fé. A fé da pessoa, a fé religiosa, aquela pessoa que vai no seu ambiente, seja a religião que for, respeitamos todas, mas aquela que professa uma fé, essa tem uma condição de equilíbrio mental melhor do que outras, né? Então, não tem a ver com a escolha da bandeira religiosa, tem a ver com o equilíbrio que aquela religiosidade traz para aquela pessoa. Ok? Essa é uma. Segunda coisa, quando a pessoa se entrega para o tratamento, né? Então ela fala assim, não, eu sei que eu vou ser curada, e ela tem, como você fala, né, uma aura diferente, uma luz diferente, e ela está pronta para aquele tratamento, e você vê que conforme você vai usando essas terapias integrativas, elas começam a melhorar, ele fala, bom, então a variável está aí, né? Aonde? No equilíbrio da pessoa. Porque não tem como você ter um dia ruim, compreendam, se você tem pensamentos bons. Exatamente. É aquela questão do ponto de vista.
Até quando você bate o dedinho na quina, se você bate o dedinho na quina e fala, nossa, meu dia vai ser horrível, já comecei batendo o dedinho na quina, o seu dia vai ser horrível todo, tudo dá pra você ver algo positivo. E aí não adianta chamar a gente de poliana. Exatamente. Porque não é ser poliana, é simplesmente compreender como é que a magia funciona aí. Pra quem não conhece o Reiki, na verdade, existe uma imposição de mãos em cima da pessoa, não existe toque físico, necessariamente, pode acontecer, mas não necessariamente. Então, fica uma imposição de mãos. E o que acontece? Eu já falei um pouquinho anteriormente, nós temos um campo energético e essa pessoa tem um campo energético. Eu queria só dar uma explicação assim muito rápida e assim muito leiga, né? Que a gente pode falar isso para as crianças. Quando você tem um controle remoto para ligar um videogame, você precisa de uma pilha. A pilha, ela tem uma cabecinha, ela tem um pezinho. Lá na cabecinha é positivo, lá embaixo é o negativo e no meio é o neutro. Então, quando você está cheia com a pilha novinha, o controle funciona muito bem. Depois vai falhando. Assim é o nosso corpo. Como? De que jeito a gente parece uma pilha? Nós somos feitos de pele, nós somos feitos de carne, nós somos feitos de um corpo físico. Esse corpo físico, ele tem uma molécula. Dentro dessa molécula, nós temos átomos. Átomos têm prótons, nêutrons, elétrons. Vou parar por aí. É uma pilha. Então, assim, se a gente está com uma energia boa, a tua vida vai bem. Se você está com uma energia muito ruim, você está naquela faixa depressiva. É bom você ficar sempre lá no topo? Sabe aquela coisa da hiperatividade e tal, muita energia que você precisa gastar? Então, assim, não é bom você estar lá em cima, no topo, e também não é bom você estar lá embaixo, sem energia vital. Então, o Reiki vem e traz isso, o equilíbrio do seu organismo, né? E essa imposição de mãos acontece em todos os lugares, inclusive dentro de muitas casas religiosas, né? E a ciência vem, assim, o Reiki ele é muito antigo, ele é milenar, mas essa terapia de imposição de mãos, a meu ver, ficou muito conhecida com uma cientista, na verdade ela é uma física, que fazia estudos na NASA, e ela fez um mestrado de, como que é mesmo? Ela trabalhava com um mestrado falava sobre a atmosfera, sobre o campo energético da Terra, o campo magnético. Sim. Campo magnético. E aí, ela, física da NASA, ela comprovou que do mesmo jeito que existe esse campo magnético na Terra, existe o campo magnético nas pessoas. E aí ela foi aprofundando, ela é terapeuta. Eu comecei a estudar esse livro. O meu primeiro livro, Mãos de Luz, é da edição de 87, né? Então, assim, há muitos anos eu estudo isso e a gente vai treinando, porque qualquer pessoa que se entrega para esse estudo, que se entrega para essa prática, ela começa a sentir a energia está aqui. Ela não é só da Aline, ou só da Lud, ou só daquela terapeuta, não. Todo mundo pode usufruir dessa energia. Basta a gente se dedicar, estudar e saber como ela funciona, né? Todo mundo pode captar essa energia e trazer para si. E o Reiki, ele faz isso, é uma imposição de mãos que através desse campo que a gente tem, a gente vai trabalhando o corpo daquela pessoa, o campo daquela pessoa que está ali, né? Existem também umas taças que você coloca água nessas taças e você faz notas sonoras, né, nessas taças. E o que acontece? São ondas sonoras. Como o nosso corpo tem muita água, antes de uma prática dessa, a gente recomenda que as pessoas tomem bastante água. Então, como o nosso corpo tem bastante água, quando a gente coloca essas taças e começa a fazer essa manipulação das taças, aquela onda sonora, porque tem uma vibração na água, né? Quando a gente pinga uma gota assim na água, forma aquelas ondinhas. Então, quando a gente faz isso nas taças, as taças começam a movimentar aquela água em vibração.
E essa vibração entra em contato com a água que está dentro do nosso corpo. E isso é terapia energética também, né? Apesar de não ter imposição de mãos, é o terapeuta trabalhando dentro do corpo físico. Para quem só acredita vendo. Para quem só acredita vendo. Mas aí a gente traz essa base científica, né? Por que funciona? Porque são ondas. E as ondas estão aí para quem quiser comprovar. Isso é científico, né? Sim, além do Reiki, nós também temos... Eu vou pro Mindfulness. Tá. Porque o Mindfulness eu comecei recentemente e é o que eu acho que as pessoas têm menos noção do que se trata. Eu quero muito que você explique o Mindfulness, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade de meditar também, porque tem muito a ver. O Mindfulness, ele traz, a tradução literal do Mindfulness é você estar presente naquele exato momento, naquele exato segundo. Você está tomando uma água, você está sentindo a água, né? Na sua língua, na sua boca, formando aquele movimento, descendo. Parece um absurdo. Fala, você acha que eu tenho tempo para ficar observando como que a água está descendo? Eu nem lembro que eu tomo água. É por isso que está todo mundo precisando do Mindfulness. Então, aí quando a gente faz esse olhar para o presente, fala, tá, mas para que serve isso? Então, assim, o Mindfulness tem algumas práticas dentro do Mindfulness. E aí, você fazendo essas práticas, são técnicas que você não faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, uma das práticas é você andar lentamente. Quando eu coloco a minha paciente para andar, ela anda, mas ela anda de uma maneira que ela não se percebe. E aí, normalmente eu faço um trabalho assim, eu filmo as pernas da pessoa andando, tá, aí eu volto para a sala, eu falo, olha, a gente precisa trazer consciência para o corpo, né? O Mindfulness, ele trabalha a mente, o corpo, a respiração. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso integrado, né? Perceba o seu corpo, perceba como você está andando. E ela está andando, aí eu já vou contar aqui, né? Mas, por exemplo, ela tá andando com o pé torto, ela tá andando... Então, assim, ela não tem consciência do movimento corporal que ela tá fazendo. Então, quando a gente filma e mostra pra pessoa, ela fala, nossa, como eu ando torta, nossa, por que meu ombro tá desse jeito? Nossa... Então, tá. Então, assim, você vai fechar os olhos, agora você vai andar com os olhos fechados, aí eu mostro a posição do andar, né? E aí ela vai, eu filmo, ela fala, nossa, é completamente diferente. Eu senti isso, eu senti aquilo. Então, assim, não é o que você vê no seu andar, é o que você sente. Então, tem várias técnicas. Essas técnicas trazem uma novidade para o cérebro, tá? Então, quando você traz uma novidade para o cérebro, algo que você nunca fez, você começa, aos poucos, formar um novo padrão neural. O que é isso? A sua vizinha está fazendo café. Aí você sente o cheiro do café e fala, ela está fazendo café. Ó, um bolinho de fubá. Quer dizer, você sente o cheiro do café, você já associa o bolo e tal, e te vem lembranças. Quando você leva alguma coisa para o seu cérebro que é novo, que o seu corpo está fazendo de novidade, ele fala, opa, peraí, para tudo que eu preciso prestar atenção nisso, isso eu não conheço. E aí ele começa a formar uma caixinha, lembra daquelas caixinhas? Ele começa a formar uma caixinha lá dentro, falando, nossa, isso aqui eu nunca fiz. Isso aqui, e aí ele começa a levar aquelas informações novas. Porque você não tinha parâmetro, e aí agora você já tem. Então, quando você começa um exercício de Mindfulness, e aí você vai aprimorando, depois de uma semana que você está fazendo essa prática, você fala, nossa, como eu estou diferente. E aí você começa a prestar atenção em pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na sua vida. Quando você inicia o Mindfulness, normalmente você nem respira. Eu falo assim, vamos começar a respirar? Aí a pessoa fala, ó, então agora eu vou te ensinar a respirar. Ah, como a minha mãe diz, ela fala assim, mas se eu não estivesse respirando, eu não estava viva. Eu falo, não, nós vamos fazer uma respiração que você vai oxigenar o cérebro, os dois lados do hemisfério, né? Então, é muito
singular. Eu tô nessa etapa ainda, viu, gente? É. Eu ainda tô aprendendo a respirar. É muito singular. Então, assim, primeiro a gente tem que respirar, tomar consciência do corpo que a gente tem, para que depois a gente comece a trabalhar a nossa mente. Porque não dá para eu chegar para uma pessoa e falar, vem cá, vamos fazer mindfulness, senta aqui, vamos meditar. Ela fala, hã? Aí ela senta, aí ela acha que meditar tem que ficar em posição de lótus. Ah, só posso meditar assim e tal, que é o que as pessoas normalmente que é chique mostram. você postar no Instagram, né? É. Então, na verdade, não é. A gente pode fazer a meditação deitado, em pé, sentado, até no estado de vigília. Né? Então, assim, é muito interessante quando você termina o programa do Mindfulness, e eu sempre dou um diário para a pessoa, ela não precisa trazer esse diário para mim, mas ela vai escrever para ela. Porque ao final das 8 semanas, ela vai ler o começo e vai falar, nossa, como eu mudei. Só que assim, o terapeuta não faz milagre. Mindfulness só funciona para aquela pessoa que deseja essa mudança. Então, a gente traz, no começo do nosso programa, a gente traz a fala assim, eu convido você a pensar dentro da tua vida aquilo que você quer mudar agora. Não é assim mudar tudo, não, é uma coisa só. Você quer mais disciplina? Você quer mais saúde? Você quer uma coisa só? Passar a beber água? Eu era uma pessoa que não bebia água. Então, assim, é muito interessante a mudança neurológica que acontece dentro da pessoa. Isso também é científico. Vou dizer novamente, toda prática integrativa, ela tem como base científica, comprovação e é incrível. Inclusive, eu sou apaixonada pelo Mindfulness e eu quis trazer o Mindfulness para a gestação porque a gente trabalha o campo da gestante e o campo do bebê no Mindfulness. E eu vivo isso dentro do meu espaço terapêutico. Algumas grávidas, quando a gente está no processo de Mindfulness, ela fala assim, nossa, ela está mexendo, né? E é muito legal, assim, a criança ter o bebê que está dentro do ventre ter um comportamento diferente no momento da meditação. Gente, vai nascer pronto. E assim, a gente já tem estudos, notícias em revistas científicas, médicas inclusive, que fala do mindfulness gestação e que dá um melhor desenvolvimento parasimpático no bebê até os 2 primeiros anos. E eu, como mãe ansiosa, imagino que se eu tivesse descoberto o Mindfulness na minha gestação, teria sido um benefício gigante. Sim. Porque a gestação, ela já traz no nome a espera, né? Uhum. Então é a espera, você tá olhando lá pra frente, às vezes você nem curte uma gestação, porque você ainda não aprendeu, não teve esse despertar de viver o hoje intensamente, com todos os seus benefícios, o milagre do hoje que constrói o seu amanhã melhor, né? Então é muito importante mesmo essas terapias na gestação. Isso. E é isso que o espaço da Aline está promovendo para as mães. Mas não são só mães que você atende, né, Aline? Não. O Mindfulness é que assim, normalmente não se fala muito do Mindfulness para gestante, né? Normalmente eles falam do Mindfulness como uma terapia complementar. Mas ela não necessariamente vem para complementar uma depressão. Quem indica muito Mindfulness é psiquiatra. É o melhor parceiro dos terapeutas de Mindfulness. São os psiquiatras, porque eles chegam numa medicação, só que a medicação às vezes tem um efeito colateral que mexe muito com a respiração, as pessoas não sabem respirar, então elas vão para o terapeuta de Mindfulness e faz esse reequilíbrio e aí ajuda no tratamento do psiquiatra, né? Mas o Mindfulness, ele pode ser usado como uma terapia de autoconhecimento, né, para você melhorar algo que você quer dentro de você, e também, né, essa questão da gestação, né, e assim, é incrível, né, a gente poder ver o resultado, é muito bom. Quando a gente descobre os benefícios, é aquela coisa que você quer recomendar para uma amiga, é aquela coisa, porque você quer o bem das pessoas à sua volta, e
é uma forma muito linda de ver a pessoa realmente mudar a vida, sabe? Muda tudo, você não julga mais. Exatamente. Você não fica alimentando certos hábitos que fazem mal a você mesmo. Exato. A raiva, o ódio, sabe? E não é aquela coisa que você vai ouvir aí e falar assim, tá falando, virou santa, agora paz e amor. Não é assim, é um trabalho constante. Mas é um trabalho pra gente. É que nem se cuidar contra a Covid. Você se cuida pra você, mas em prol de toda a sua comunidade. Quando você se cuida, se torna um ser humano melhor, que vai ser um ser humano que vai evoluir, que vai conquistar seus objetivos, que vai ser mais feliz, você também consegue promover isso para as pessoas próximas a você e assim você vai formando uma comunidade melhor. É por isso que a gente aqui no Mais Que Mãe tá falando desse assunto, mas eu vou dar um tempinho pra gente tomar uma água, tá? Tem aqui umas delícias da Dulces. A Dulces fica ali na Rua Quintino, você pode passar por lá, tem doces, tem salgados para festa, mas tem salgado para você comer também naquela correria do dia a dia, passa na Dulces, pega um salgado aqui, como a Aline é vegetariana, hoje a gente tem empadas de 4 queijos, empada de palmito e o cheesecake de frutas vermelhas, que é a minha paixão entre tantos doces maravilhosos da Dulces. Esse cheesecake é o meu preferido e é mais uma coisa que eu gosto de recomendar para quem eu gosto, tá? É que nem o Mindfulness, é que nem as terapias complementares. Eu gosto de recomendar coisa boa para quem eu gosto, então passem na Dulces, a gente vai curtir um pouquinho aqui, vai ter alguns recados para vocês aí, a gente vai curtir aqui, conversar, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente tá de volta com muitas surpresas. Pode compartilhar na nossa live aí para concorrer ao Vale Compras da Milene Monteiro também, tá bom? Tá valendo durante o programa todo. Vai compartilhando que você vai poder ficar mais linda ainda, dar um up na autoestima com um presentão da Milene Monteiro Modas, ok? Até daqui a pouco. Falei que era rapidinho? Ainda bem que eu tô com umas empadinhas pequenas aqui. Se fosse da grande ia demorar mais pra terminar de comer. Vamos lá com esse papo tão delicioso quanto as empadinhas com a Aline Queiroz, minha querida, que tá dispondo de um pouco do seu tempo tão concorrido pra gente poder mostrar pra vocês que existem saídas para qualquer que seja o seu problema aí de casa, tá? Eu sei que todo mundo tem problema, mas para todo problema existe uma solução. É tudo uma questão de equilíbrio e de ponto de vista também, né? De ver a vida de uma forma mais positiva, né, Aline? Isso fez você sair da área de direito e vir para a área de terapias complementares para ajudar mais o ser humano, coisa que você já faz há muito tempo também, né? Muita gente conhece você pelo trabalho tão bonito que você realiza lá na Amazônia. Sim. Conta um pouquinho pra gente do Doutores das Águas. Doutores das Águas é uma paixão para mim. A gente tem esse trabalho já há 12 anos e eu fiquei no Doutores das Águas por 9 anos como coordenadora da educação recreativa. No começo nós éramos em poucas pessoas, 10 pessoas, e eu era sozinha na educação recreativa. E quando a gente chegou a primeira vez, as crianças e os adultos
não tinham sabonete para tomar banho, mal sabiam fazer a higiene, não escovavam os dentes. As crianças com 10 anos já perdiam os dentes permanentes. Então, em 10 anos de estrutura, as crianças nascidas no projeto já não têm problemas de cárie, a higiene bucal é fantástico. Nós saímos de um problema que a gente chegava lá e precisava arrancar o dente, porque não dava para tratar todos. Então, alguns já estavam num estado tão difícil que precisava tirar. E agora nós já estamos numa fase de fazer as chapas, que eles chamam as dentaduras, mais ou menos umas 10 por dia. Então, assim, eles fazem, chega às 5h30 da manhã, fazem os moldes, aí quando é 8, 9 da noite, eles já recebem, né? E aqui na cidade, a gente demora quase 20 dias para receber uma dentadura. Então, a gente tem um trabalho, assim, muito, muito específico. Dentro da área da saúde, nós tivemos também as crianças que morriam porque tinham febre, e as pessoas não sabiam porque morriam, né? E demora mais ou menos uns 2 dias e meio para chegar no primeiro posto de saúde, nessas comunidades que a gente vai. E aí eu fiquei emocionada. E a minha parte da educação recreativa era essa, primeiro acolher essas crianças, porque a gente chegava e as crianças tinham medo, né? E aos pouquinhos elas começavam a chegar, e aí a gente ia brincando, então era só aquela coisa lúdica, vamos trabalhar a roda e tal, para ganhar confiança, para daí entrar com a educação, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, a educação conseguiu levantar problemas pontuais, por exemplo, de gravidez na adolescência. Lá eles casam normalmente com 13, 14 anos, isso é regra, 15 anos no máximo, já tem as suas famílias. Então, existe uma iniciação sexual muito cedo e crianças, né? 9 anos é uma criança, 10 anos é uma criança, ficavam grávidas. E engraçado, se não fosse trágico, essas crianças não sabiam como elas engravidavam. Então, aqui, junto com uma parceria que nós fizemos, junto com a Mari, uma professora fantástica, maravilhosa, desenvolveu todo um trabalho que eu levei para a Amazônia de educação sexual. Então, para a gente poder tocar nesse assunto, a gente teve que primeiro conversar com os representantes da comunidade, depois os pais, porque os pais não sabiam sobre educação sexual. E aí sim trazer para os jovens, né? Só que esses jovens, na verdade, começavam aos 8 anos, porque era ali. E a equipe médica, trabalhando junto com a gente da educação recreativa, trazendo o Papa Nicolau, trazendo pílula. Então, assim, para cada menina que já tinha iniciado a sua sexualidade, tinha pílula o ano todo, né? Então, assim, a gente não só descobre, mas a gente cuida, né? E por conta desse projeto do Maternando e da loja Aline Queiroz Bebês, eu precisei me afastar da coordenação, né? Então, assim, eu acompanho muito de perto, mas infelizmente faz 3 anos que eu não viajo. Mas também teve a pandemia, que deu uma atrasada em tudo na vida da gente. E quem sabe em breve você consiga retornar até agora com essa bagagem das terapias. Sim. Eu estive lá em novembro, eu fui com uma viagem com o meu marido para lá, visitamos as comunidades e é muita emoção, né? Porque eu chego, as crianças vêm correndo, me reconhecem, então um pedaço de mim ainda está lá, sabe? Marcou, né? Sim, nós construímos uma casa lá, né? Então, toda vez que o barco chega e eles não encontram a tia Aline, lá eles me chamam de tia Aline, né? E então, assim, é uma frustração para eles. E aí o pessoal vem para cá contando isso para mim, achando que eu vou ficar feliz, aí eu já desembesto, chorar, né? Então, eu tenho essa conduta, já que eu não posso viajar aos 20 dias, né? Em 20 dias o barco atende uma média de 2.000 pessoas. Então, assim, como eu não posso mais viajar no barco no período de abril e maio, então eu faço essa viagem pelo menos para matar a saudade, né, deles. Sim, e eles de você. Porque como a gente estava falando, Aline, ninguém passa pela sua vida sem sair uma pessoa melhor.
E isso, como você nos contou, é um dom natural que você tem desde criança. Você desenvolveu aí as suas aptidões para que você pudesse ser útil ao mundo. Hoje, neste momento, a gente fala muito em despertar de consciência, né? Quem puder colaborar com isso, colocando uma sementinha melhor, tem que fazer, tem que procurar mais conhecimento, porque o mundo pede esse despertar, nós estamos caminhando para ele. E você não coloca uma sementinha, você já plantou uma floresta, né? É lindo de ver. Por isso, eu conversei com algumas pessoas que convivem mais próximo, né? De você, até um pouquinho mais. Eu me considero agora bem próxima, graças a Deus, uma alegria na minha. Botou minha vida em ordem, viu, gente? Me botou no eixo aí. Quando me perguntam, às vezes, né? Ah, Lud, mas você é tão calma com as suas filhas, você não surta. Nossa, eu tenho um, eu já fico maluca, você tem 3. Falo, mas o caminho é não surtar, né? É um dia após o outro, colocando Desafios leveza todos os neles. dias. A gente trabalha ali, como a Aline me ensinou, equilibrando os pratinhos. O que eu pedi no Mindfulness, eu posso compartilhar com vocês, é que eu consiga chegar nesse equilíbrio. Porque eu não vou pedir para não ter mais desafios na minha vida. Os desafios movem a vida da gente, eles vão sempre aparecer. A gente tem que estar preparado para recebê-los e enfrentá-los, né? E a Aline é essa pessoa que sempre está ali para me colocar no eixo, está à disposição de quem precisar. Ali no espaço Aline Queiroz maternando, esse espaço tende a crescer cada vez mais, para os atendimentos se expandirem também, poder atender mais pessoas. Aqui em Jaú, não só as gestantes, né, podem contar com isso, mas as mulheres de um modo geral. Os adolescentes. Adolescentes também. Podem contar com a Aline, você pode seguir nas redes sociais, @Aline Queiroz maternando. Mas essa mulher incrível, a gente tem que falar dela como pessoa, né? Não só do trabalho. É uma pessoa fenomenal, é uma pessoa realmente iluminada, que tinha o dom de levar coisas boas para o mundo. Então, eu vou começar. Leozinho, dá pra gente começar a soltar aí? Tem algumas pessoas que mandaram algumas mensagens falando sobre você, tá bom? Vai na sua ordem, Leozinho, pode soltar. Aline, minha prima amada, o que dizer sobre a Aline? Uma pessoa iluminada, que todos que estão ao seu redor se apaixonam por ela, pelo jeitinho meigo dela, brincalhão. Tem uma luz, uma energia, que só o sorriso dela já ilumina o lugar inteiro. Sempre ajudando, sempre fazendo bem, sempre sendo exemplo. E quando a gente mais precisa, ela vai com aquela palavra para acalmar, para acalentar. Ela abraça. Eu tenho a sensação, a Aline é isso, ela abraça o mundo, ela quer abraçar o mundo e ajudar. Então ela é um ser humano diferenciado, iluminado, ela veio fazer a diferença. Ela não tá só de passagem. Te amo, minha prima, morro de saudades e você tem um lugar no meu coração só seu. 1000 beijos da sua prima Fê, que mora aqui tão longe de você e te ama tanto. Eu tô aqui hoje para falar sobre minha tia, que eu considero como a minha mãe, falo que eu fui a primeira filha dela. Eu acho que nem tem tanto o que falar, só quem conhece ela sabe essa pessoa de luz que ela é, que ela tem essa missão na vida de trazer luz para as pessoas. Quem conhece ela consegue sentir essa energia incrível que ela tem como pessoa, como ser humano. Uma mulher incrível, trabalhadora, uma pessoa do bem, uma pessoa generosa, uma pessoa com dom incrível, que sabe acolher cada pessoa que chega perto dela, que sabe dar colo na hora que precisa, que sabe dar bronca na hora que precisa e os conselhos também na hora que precisa. Uma pessoa do bem, uma pessoa incrível. Eu queria que você soubesse o tanto que eu te admiro como pessoa, como profissional. Que cada vez mais você continue sendo luz e trazendo luz na vida das pessoas e abençoando as pessoas cada dia mais, que por onde você passa todo mundo fica encantado com você. Isso eu tenho certeza que quem te conhece pode te falar. Te amo, viu? Um beijo da sua filha preferida. Tia Aline, minha madrinha querida. Quem conhece já sabe que ela é uma mãezona, não só das filhas, mas de muitas pessoas que a cercam, através do carinho e de todo o cuidado que ela tem com os outros e que faz dela um ser único e muito especial.
Um beijo, tia, te amo muito. Oi, sou Lisandra, amiga da Aline já faz mais de 20 anos. Ela é madrinha minha de casamento. A Aline é uma pessoa especial. Eu conheci ela no mestrado. Aonde ela passa, ela encanta as pessoas, ela conversa com todo mundo, ela só faz o bem. É impressionante o dom que ela tem com criança, que ela vai, que ela... Nossa, ela encanta, ela conversa, ela faz amizade com todos que estão perto dela. É uma energia que contagia a gente, uma energia do bem. Ela está sempre sorrindo, ela sorri com os olhos. Ela que me ajudou muito em dicas de maternidade para as minhas filhas. Eu nunca tinha pego uma criança no colo. Não, criança sim, mas assim, eu nunca tinha cuidado de uma criança. As primeiras foram as minhas filhas, coitadas. E ela sempre me ajudou demais. A Aline é uma pessoa do bem, totalmente do bem. Só tenho elogios. Eu amo ela, é uma irmã que eu não tive. Enfim, a Aline é uma pessoa iluminada. Falar da Aline é muito bom, né? A Aline é uma pessoa simplesmente encantadora, né? Ela é minha prima e eu comecei a conviver mais com ela a partir da minha adolescência, onde ela me ajudou muito nessa fase também. E desde lá eu tenho a lembrança muito firme da generosidade que ela tinha com as pessoas, independentemente se ela conhecia ou não. Para mim, ela é a pessoa de coração e alma mais puro que eu conheço, porque o cuidado e o amor que ela tem com o próximo é simplesmente inexplicável. A entrega que ela dá a tudo que ela faz, o modo como ela se entrega de coração a tudo que ela faz é maravilhoso. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado por poder conviver com ela. Beijos, Li, te amo. Minha sobrinha Aline é maravilhosa, uma pessoa muito querida. Quantas vezes eu já não a procurei para conversar sobre a vida, sobre nossas dúvidas e anseios, e que ela sempre pronta para nos dar uma boa palavra. Não só comigo, como meus irmãos, meus filhos. Ela sempre foi uma pessoa que sempre foi uma boa conselheira, sabe? Uma pessoa que a gente pode contar. De uma alma muito boa. Falar sobre a Aline é a coisa mais fácil que existe. É só você pensar em uma luz, uma energia boa, uma energia intensa. Essa é a Aline. Eu tenho 8 anos a mais que ela, portanto eu tenho uma lembrança dela muito forte quando bebê e criança. Ela, quando criança, sempre foi sensível, delicada, mas hoje ela é uma mulher forte, firme, incrível. Todos que passaram por ela se tornam pessoas melhores. Ela tem um poder de influenciar positivamente nas vidas das pessoas. E eu só tenho que agradecer a Deus a oportunidade de ter ela em minha vida. E pedir para que assim seja por muito tempo. Te amo, Aline. Um beijo. Falar da Aline é uma coisa muito fácil, né? A Aline, minha irmã querida, que desde pequenininha, eu lembro muito bem até hoje, quando a gente ia para a escola, que ela ia o caminho inteiro pegando florzinhas para dar para a professora. Sempre foi essa pessoa pensando nos outros, querendo sempre ajudar, querendo sempre agradar. Desde pequenininha ela é muito prestativa,
A Aline é uma pessoa assim muito iluminada mesmo, de um altruísmo sem igual. Ela ajuda todas as pessoas, distintamente de raça, cor, condição social. Falou que precisa, seja com uma palavra, que ela sempre tem a palavra certa, na hora certa, seja com qualquer tipo de ajuda, entendeu? Ela é uma pessoa assim muito iluminada mesmo e muito abençoada por Deus. Quem convive com a Aline sabe disso que eu estou falando e sabe que pode contar com ela para o que for. Até pessoas que às vezes ela nem conhece, que ela sabe que está precisando de qualquer tipo de ajuda, ela está sempre pronta a ajudar. Então, o que eu tenho que falar da Aline é que ela é uma pessoa muito especial, muito iluminada por Deus e que realmente ela veio aqui na Terra para fazer a diferença entre as pessoas. E com certeza ela está cumprindo muito bem o papel dela. Te amo, Aline. Beijos. Aline, filha cheia de qualidades, cheia de cursos, pessoa exemplar, coração enorme, muito capacitada para fazer de tudo e ajudar as pessoas. Então eu só tenho coisas boas para falar dela. E sinto um orgulho enorme dessa minha filha. Por isso que eu quero que todo mundo valorize a minha filha e procure conhecê-la para saber quem ela é. É uma pessoa rara e é muito especial. Qualidades enormes que ela tem, conhecimento, cultura, e é muito importante ter uma filha tão sábia como essa. Beijão, filha. Deus te abençoe sempre. Foi isso. Ai, que lindo! Também a mãe e irmã, né? É são suspeito, suspeitos, né? Mas eu acho que, assim, tem muitas qualidades que foram faladas por mim e repetidas por cada um desses áudios aí. 9 pessoas falando a mesma coisa. Acho difícil a pessoa não ser tudo isso, né, dona Aline? É iluminada assim, é generosa assim, tem um coração que não cabe no peito. Poderia estar desempenhando qualquer outro tipo de papel, mas ela quer desempenhar papéis que façam a diferença dentro da comunidade e sempre pensando mesmo no bem do próximo. Eu fico emocionada, como todas as pessoas ficaram. Você viu todo mundo com a voz embargada? O pessoal vai falando de você, vai ficando emocionado, porque por mais que a gente passe um tempo aqui, e o nosso tempo já está se esgotando, faltam palavras para falar sobre a Aline Queiroz. Então eu espero que de alguma forma a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho de você para a nossa audiência do Mais Que Mãe, que já te admirava pelo pouco que conhecia, mas agora, né, consegue conhecer um pouquinho mais profundamente, e que a gente possa também ter outros encontros aqui no Mais Que Mãe, para falar mais das terapias complementares e que as pessoas se sintam tocadas a se conhecer melhor e a mudar de vida, a mudar uma realidade que já não lhe faz feliz, né, Li? Eu só tenho a agradecer. Realmente foi uma surpresa para mim, esses depoimentos, eu realmente não esperava. Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui e ter essa oportunidade, sabe? Muitas vezes as pessoas julgam as nossas terapias integrativas, mal julgam, né? E elas estão aí à disposição fazendo tanto bem. Então, você que também faz muito bem, você que é uma pessoa idealista, você que é uma pessoa incrível, que tem essa abertura de comunicação, que é um dom que Deus te deu, trazer esse assunto aqui hoje para que tantas pessoas possam se beneficiar, né? Então, eu só tenho que te agradecer e, com certeza, o seu público também. Obrigada. Cada um fazendo o seu papel
por um mundo melhor. É isso. Você tá aí construindo, né, todo esse trabalho do Aline Queiroz maternando, uma realidade diferente para as mães, uma realidade melhor para as mães, você está construindo com o maternando. E eu tenho a obrigação de divulgar isso para todas as mãezinhas que estão aqui no Mais Que Mãe comigo desde 2019. E agora a gente tem esse encontro marcado toda semana, cada semana com um assunto diferente, para que você possa evoluir como mãe e lidar melhor com essa loucura que a gente vive no dia a dia. Os pratinhos, equilibrar os pratinhos, para que você consiga equilibrar bem os seus pratinhos aí. Compartilhou a live? Então quer dizer que você pode ganhar. Você pode ganhar agora um Vale Compras lá da Milene Monteiro, que fica aqui na Major Prado, na frente do Magazine Luiza, né, Rodrigo Boni? Aqui pertinho. E quem ganhou foi a Sônia Alves. Sônia Alves, parabéns para você. Obrigada pela sua audiência. A semana que vem a gente volta com mais prêmios, com mais assuntos relevantes para a tua vida. Obrigada, fique sempre com a gente e assim você vai se descobrindo também uma mais que mãe.